Olá, eu sou a professora Manuela. Seja bem-vinda a esta videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus. Mas antes da gente começar falando sobre o vírus, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente viu lá em teoria celular. E guarde bem esta informação que vai ser muito útil para a gente entender um pouquinho melhor sobre o vírus. Bom, segundo lá a teoria celular, toda forma de vida é constituída por célula. A célula é uma unidade funcional e morfológica de todos os seres vivos. Então, lembrando mais uma vez, todo ser vivo é constituído por célula. Pelo menos uma única célula. Vamos lá então ver um pouquinho do vídeo. Guardou isso daí? Beleza. Então, características gerais aí do vírus. Eles são acelulares. Isso significa que eles não são constituídos por célula. Parem um pouquinho. Se a teoria celular diz que todo ser vivo tem que ser constituído por uma única célula, pelo menos uma única célula, opa, o vírus não tem célula. Ele precisa fazer o quê? Se apoderar de uma célula, né, para conseguir fazer todo o seu metabolismo. Então, o vírus, ele é um ser vivo ou ele não é um ser vivo? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre a estrutura dele. Fico com essa dúvida aí um pouquinho. Ele pode ser tanto de DNA quanto de RNA. Mas agora, a gente descobriu que ele pode também ter os dois. Isso mesmo, o vírus pode ter tanto DNA quanto RNA, que é o famoso citomegalovírus. Tá bom? Esse citomegalovírus, ele tem os dois. Ele tem tanto DNA quanto o do RNA. Mas ainda a gente coloca esse citomegalovírus somente no grupinho dos vírus de DNA. Por que isso? Porque ainda os pesquisadores estão descobrindo características dele. E, por enquanto, quem manda mais ali, vamos dizer assim, geneticamente, é esse ácido nucleico aqui chamado de DNA. Mas, professora, se ele não tem célula, como que é constituído esse vírus? Como que a gente consegue saber que é um vírus, né? Como assim um vírus? De que ele é feito? Então, ele é feito de uma cápsula de proteína. E dentro dessa cápsula de proteína aqui, vai ter um material genético, né? Que são esses ácidos nucleicos aqui, tanto DNA quanto RNA. Mas lembrando, somente, por enquanto, né, que a gente conhece, somente o citomegalovírus tem os dois, DNA e RNA. Que normalmente a gente só vê ou um vírus ele é de RNA ou um vírus é de DNA. Ele não possui metabolismo próprio. Para ele conseguir fazer todas as funções necessárias, ele precisa de organelas, ele precisa de enzimas, ele precisa de estruturas especializadas para conseguir se multiplicar, para conseguir, né, dar continuidade aí, vamos dizer, a existência dele. Então, o que ele faz? Ele vai entrar dentro de uma célula, ele vai se apoderar de toda a estrutura celular daquele hospedeiro e vai realizar aí suas funções. Por isso que a gente diz que ele é um parasita intra de dentro, intracelular obrigatório. Ele necessita. Porque se ele não entrar em nenhum tipo de célula, ele apenas vai ser aí um vírion. O que é um vírion? O vírion é o nome que a gente dá quando esse vírus não está dentro de uma célula, tá? Então, eles são agentes infecciosos e fora da célula são chamados de vírion. Eles não vão sofrer nenhum tipo de ação de antibiótico. Ou seja, se eu estou infectado por um vírus, eu não posso tomar os antibióticos, porque antibiótico é para bactéria, não é para matar vírus. Então, eu não tomo antibiótico. Eu vou tomar um antiviral. Tá bom? Então, não vai adiantar a gente se entupir lá de antibiótico para combater um vírus da gripe, por exemplo. Tá bom? Porque a gripe, ela é feita aí por um vírus, né? A gente é contaminado por um vírus e não
por uma bactéria. Por isso que a gente acaba tomando o quê? Remedinhos de gripe. Mas esse remedinho, ele não vai matar o vírus. Ele não vai matar nenhum vírus. Esse remedinho aí que a gente toma é para combater os sintomas da gripe e do resfriado. Então, olha, vocês já perceberam isso na embalagem? Na embalagem vem escrito assim, ó, contra os sintomas da gripe e resfriados. Porque esse remédio não vai matar o vírus. Ele apenas vai aliviar aquilo que o vírus está fazendo no seu corpo. Mas, calma aí. Então, como que esse vírus vai morrer no meu corpo? Como que eu vou conseguir curar dessa doença, meu Deus? Como? O seu corpo é muito inteligente. Ele vai produzir anticorpos para combater esse vírus. Ou a gente toma uma vacina, tá? Que a gente vai aprender isso depois numa aula falando sobre vacinas, como que essas vacinas são produzidas. Beleza? Então, para vírus, geralmente, né, a gente tem que tomar aí uma vacina. Mas por que isso? O vírus, ele pode sofrer mutações. E, consequentemente, nessas mutações, eles evoluem. E é isso que alguns autores, eles têm em mente por quando eles entram aí nessa bugada. Será que esse vírus é considerado um ser vivo? Será que ele não é considerado um ser vivo? Por que isso? Porque se ele se comporta como um ser vivo dentro de uma célula, eles têm a capacidade, então, de mudar, de sofrer mutações, de se multiplicar, e isso leva um conflito aí entre esse cientista, se ele é um ser vivo ou não. Mas lembrando, tá bom, que segundo a teoria celular diz o quê? Que todo ser vivo é constituído por célula. Então, ele já tem que nascer ali constituído por uma célula, ok? Agora, já que esses vírus, eles sofrem mutações, né, porque eles precisam multiplicar o seu material genético, esse material genético pode acabar sendo alterando. Alterando como? Dá um erro. Na hora que eles vão se multiplicar, dá um errinho no código genético lá. E esses erros podem ser bons, porque daí sofreu algum tipo de mutação boa, né, ele evoluiu e passou adiante. Vírus de RNA, por exemplo, como o vírus da gripe, eles sofrem mais mutações do que os vírus de DNA. Isso porque, né, os vírus de DNA, eles possuem uma enzima lá que quase não erra. Então, a enzima de RNA acaba errando muito. E erra consequentemente, tá? E esses vírus aí vão sofrendo vários tipos de mutações. Por isso que todo ano, a gente tem que tomar vacina contra a gripe. Não só a gente, né? Mas, na verdade, aí os que estão aí nessa zona aí de risco, de vulnerabilidade. Então, mas vamos supor, seu avô tomou vacina no ano passado, ele não precisa mais tomar vacina? Não, ele precisa sim, porque o vírus da gripe, vocês já aprenderam agora, que o vírus ele sofre mutações. Acontece um errinho genético lá no código genético deles e ele vai mudar, ele vai ser um novo vírus. Ele não vai ter aquelas características que ele tinha no passado. Então, agora a gente vai ter que tomar uma nova vacina, porque se a gente tiver contato com esse vírus, a gente já vai estar imune desse vírus, tá? Então, é muito importante aí vacinar os idosos, vacinar essas pessoas que estão aí no grupo de risco para contrair um tipo de vírus de gripal. Beleza? Agora, é um pouco complicado, né? Pô, esse vírus aí é doido, né? Doidadão, não tem célula, né? Sofre mutações. Mas como será que é a estrutura, então, desse vírus? A gente vai ver agora. Então, vamos aí. Aqui tem uma lupinha aí, né, pra gente poder enxergar o vírus, mas na verdade a gente só consegue enxergar o vírus no microscópio. Essa lupa aí foi só um gueri-gueri, um enfeite a mais, beleza? Então partiu aí na estrutura do vírus. Observem aqui. Como eu já falei, né, o vírus ele nada mais é que uma proteína. E dentro desta cápsula, desta proteína, tem um material genético.
Então, olha só. Aqui a gente tem um vírus, né? Esse vírus aí é o vírus da influenza, que é o vírus que causa gripe na gente, tá bom? E ele tem aqui, olha, um envelope, tá vendo? Circundando ele aqui, esse em azul, ó, é um envelope. Lembrando que nem todo vírus aí vai ter esse envelope não, tá bom? Em alguns exemplos, eles podem vir somente com esta partezinha aqui, ó, essas bolinhas em laranja. E o que são essas bolinhas em laranjas? Essas bolinhas em laranjas aqui são os capsômeros. Quando essas bolinhas laranjas aqui, ó, um monte dessas bolinhas laranjas juntas, elas vão formar o capsídeo. Esse capsídeo aqui é muito importante para este vírus e a gente já vai ver o porquê. Dentro aqui, olha, essas linhas, é o material genético dele, tá bom? Bom, o capsídeo é uma cápsula proteica, formada por diversas proteínas aí. Todas essas proteínas aqui, olha, que estão formadas em bolinhas, é o que vai formar aqui os capsômeros. Então, vários capsômeros juntos vai formar um capsídeo, né? Uma capinha aí para este vírus. Por fora de alguns vírus, os vírus envelopados, por exemplo, eles vão possuir, tipo, essa capinha aqui em azul, que são chamados aí de envelopes. Só que quando eles entram na célula hospedeira, eles vão injetar o material genético lá dentro, abandonando, então, assim, todo esse envelope. Neste envelope existe o que a gente chama de glicoproteínas, que são nada mais do que essas anteninhas. Tá vendo? Todas essas anteninhas aqui, elas são chamadas de glicoproteínas. Então, a gente tem algumas enzimas aqui nela e um pouquinho de carboidrato, de açúcares aqui nesses glicoproteínas. Essas anteninhas aqui, elas são receptoras. Como assim receptoras? Vamos supor, ela vai vir numa célula, aí quando ela chegar na célula, ela vai, tem muita afinidade com essa daqui, ela vai receber um comando, ela vai começar a perceber que ela tem uma afinidade maior com essa célula. Aí ela vai entrar nessa célula e vai colocar lá seu material genético, tá bom? Então, esses receptores, eles vão reconhecer uma célula e vão entrar nesta célula. Variações aí, então, de acordo aí com essas glicoproteínas. De acordo com essas glicoproteínas aí, a gente vai ter tipo de variações. A gente já ouviu falar sobre H1N1, H1N2, né, a gripe suína. Mas apenas são variações. Vocês vão observar aqui, ó, H1N1, H1N2. Então, só vai mudar aí esses números. O que isso significa? Né? Então, vamos lá. Essas variações aqui nada mais é do que as variações de glicoproteínas. Por exemplo, tá vendo o H? O H ele vai ser chamado de hemaglutinina, né? Essa hemaglutinina é uma proteína. E o N é uma enzimazinha aqui, ó, chamada de neuramidase. Portanto, se é H1N1, significa que tem uma hemaglutinina para uma enzima de neuramidase. Agora, se fosse H1N3, é 1 para 3. Se fosse H1N2, é 1 para 2. E assim, são só variações de nomes aí, porque esse vírus evoluiu e ele deixou de ser H1N1 para ser H1N2, para ser H1N3 e assim vai. Então, esses vírus da gripe, ele ficou muito famoso, né? Porque tinha uma virulência muito grande, parecida com essa que a gente está vivendo agora, né? Então, vamos lá. Existem vírus também que são chamados de bacterófagos. O que são bacterófagos? São vírus que vão ter afinidades, eles vão entrar numa célula de bactérias. Então, olha, eles podem ser tanto de RNA, ou pode ter um específico de RNA, ou outro específico de DNA, e eles vão infectar
olha o nome, bacterófagos. Eles vão infectar bactérias, os procariotos, tá bom? Eles são formados apenas por um núcleo capsídeo. O que é um núcleo capsídeo? Esse núcleo capsídeo, lembra lá que a gente viu o que era um capsídeo, né? Aquela que fica aqui, ó. É que o núcleo dele tá aqui dentro e ele tem um capsídeo. Ou seja, ele não tem envelope. Ele não tem nenhum envelope. Ele aqui, olha, somente o capsídeo e o material genético dele aqui dentro. A reprodução vai ocorrer no interior de uma célula hospedeira como qualquer um outro vírus. Então, observem aqui a estrutura dele, ó. Tem a cabeça, o DNA aqui dentro e a proteína, que é o núcleo, que é o capsídeo, tá bom? E tem aqui essa cauda e essas fibras. Essas fibras, observem aqui a animação, são receptores também. E esses receptores vão entrar em contato aqui com a célula e se tiver afinidade, vai injetar o material genético e aí, então, tomar conta de toda a estrutura celular desta bactéria. Então, de acordo com o formato de capsídeo também, eles podem ter vários nomes. Vamos ver aqui. Olha, nós temos aqui o icosaédrico, helicoidal e esse aqui que é o mais complexo, que não possui envelope. Então, de acordo com o formato desse capsídeo, ele pode ter aqui esses nomes, né? De acordo com essa estrutura aqui do capsídeo, tá bom? Lembrando que esses bacteriófagos, eles nunca terão envelopes. O icosaédrico pode ter, o helicoidal também pode ter este envelope. Quanto material genético? A gente já viu, né? DNA, RNA ou o citomegalovírus, somente ele pode ter, né, os dois. Então, olha só. Vírus que têm DNA, que são formados aí no material genético dele somente desse ácido nucleico aqui, pode ter 2 fitas, como que a gente está acostumado, ou curioso que ele pode também ter só uma fita de DNA. E RNA? 2 fitas e uma fita simples. Quem tem essas 2 fitas aqui, né, são os rotavírus. E o citomegalovírus, né, que tem tanto DNA quanto RNA, e os retrovírus, que tem aqui, então, essa transcrição reversa. O que seria essa transcrição reversa? Esse vírus de RNA aqui, ele vai possuir uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai fazer com que parte do RNA deste vírus vire um DNA. É o que acontece aí, então, no vírus de HIV. Isso tudo vocês vão entender muito melhor lá no 8º ano e depois, consequentemente, também no ensino médio. Mas porque a gente quer saber agora é somente essa estrutura todinha aí do vírus, tá bom? Arbovírus. Esses arbovírus são vírus que infectam artrópodes. O que são artrópodes? São esses insetos aqui, olha. Tá vendo? Os insetinhos aí. E são responsáveis também aí pelas zoonoses. Zoonoses são doenças causadas por esses vetores aqui animais. Então, nós temos aqui o nosso queridinho Aedes, né? Que a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando sempre aí de limpar a caixa d'água, não deixar água acumulada. Essas coisas aí que a gente já tá careca de saber. Beleza? Bora seguir o baile aí. Como que esse vírus pode infectar a gente? Como que eles entram na célula? Pode ser por uma injeção, olha, que acontece aqui com esse vírus bacteriófago, ou vírus aqui do HIV, que ele vai entrar aqui na célula através de uma fusão, mas o envelope dele vai se fundir com a membrana da célula, né? E vai entrar aí o capsídeo, tá vendo? E pode ser também por endocitose, como acontece no vírus da gripe. Olha, a célula, a membrana celular, vai envolver todo este vírus. Tá vendo? Então, todo ele vai entrar na célula, contaminando a célula. Viroses. Viroses é o nome que dá aí para as doenças causadas por vírus. Então, sempre quando a gente vai ao médico,
Ah, é uma virose. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? É uma virose. É uma doença aí causada por vírus. Bom, nós temos aí o vírus da AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível, mas ela não pega somente pelo contato sexual, ela pode também ser contraída através de uma transfusão de sangue. Se a pessoa não utilizar uma agulha descartável, vamos supor que tem alguém com esse vírus, aí eu vou lá, injeto a agulha nele e depois eu injeto a agulha numa pessoa saudável. A pessoa saudável vai acabar tendo aí este vírus. Então, a gente tem que usar preservativos e sempre quando vocês forem tomar uma vacina, tomar uma injeção, observem sempre se a agulha está vindo lacradinha e direitinho, beleza? Para não ter essa infecção, não só por AIDS, mas sim também contra outras doenças aí. A dengue, a febre amarela, chikungunya, zika, essas 4 doenças aí é formada então aí pelo Aedes, né? Por um vírus que o Aedes acaba contraindo. E nós temos aí o vírus da gripe, poliomielite, sarampo, hepatite. Todos esses aqui, olha, vão ter vacinas para a gente conseguir prevenir aí. Como que a gente vai prevenir a dengue, febre amarela, chikungunya e zika? Né? Aquela velha propaganda que todo ano tem, todo dia tem. Não deixar água acumulada fora de casa, nem dentro de casa também. Limpando sempre o quintal, limpando sempre a caixa d'água e essas coisas aí. Febre amarela a gente ainda tem vacina, né? Lembrando isso daí. HPV também a gente tem vacina. Outra virose que está em alta, coronavírus, né? SARS-CoV-2. Por que SARS-CoV-2? Bom, primeira coisa a gente tem que saber o seguinte. O coronavírus, na verdade, é uma família, que é chamada aí Coronaviridae, tá bom? Eles são chamados de corona porque todos eles vão possuir essas espículas aqui, olha, ao redor deles, que parece uma coroa, não parece uma coroa? Então, ele é um ribovírus, né, como qualquer outro vírus aí da gripe, é um vírus de RNA. Lembra que a gente já estudou que vírus de RNA sofre muita mutação? Pois é. E é por isso também que aqui, olha, CoV-2. O que é CoV? Coronavírus 2. SARS, que é um tipo desse vírus aí, coronavírus 2. Isso significa que o 1 sofreu várias mutações e agora surgiu um novo vírus, que é o coronavírus 2. Dentro da família do coronaviridae, existem 7 tipos de vírus que vão infectar seres humanos. Por ser um vírus de RNA, então, ele vai sofrer mutações facilmente, né? Até ano passado, acreditava-se que esse vírus do coronavírus, ele circulasse somente em animais selvagens, né? Que seria aí, então, que ele só infectasse os mamíferos. Mas agora a gente viu que lá em 31 de dezembro, ele foi descoberto na China que este vírus estava, então, infectando humanos. Então, ele criou a capacidade de infectar humanos, beleza? Então, ele provoca aí uma doença chamada Covid-2019, né, que é o coronavírus Covid-2019, que vai causar doença respiratória. Como será que surgiu isso? Acredita-se, né, que esse Covid-19, este vírus, que antes só tinha relato dele em morcegos, ele pode ter infectado esse mamífero aí, ó, escamoso, chamado pangolim. Essa teoria, né, foi levantada por alguns pesquisadores lá da China. O estudo mostrou que 99% da sequência de genoma dele, do coronavírus, é idêntica ao vírus que a gente não, né, que eu ainda, graças a Deus, não fui infectado, mas que alguns humanos estão sendo infectados. Beleza? Aí, o que aconteceu? A partir disso daí, ele começou a infectar pessoas. Mas, gente, como assim? Aí vocês podem se perguntar.
como assim o vírus aqui nesse pangolim foi infectar humanos? É porque lá na China, eles utilizam a escama, tá vendo que ele é cheio, todo escamado? Esse mamífero é um mamífero escamado. Essas escamas aqui eles utilizam para propriedades medicinais. Então, foi assim que acabou contraindo esta doença, tá? Então, até o iniciozinho aí de março, eles conseguiram fazer essa pesquisa e levantaram esses dados lá na China. Mas ainda eu acho que tem muitos estudos para poder ter certeza, né, do certo, da onde que veio esse vírus. Lembrando que esse vírus era um vírus mais comum em morcego. O SARS-CoV, ele foi identificado em 2002 como causa de um surto. Olha o nome, por que ele recebe esse nome SARS? É Síndrome Respiratória Aguda Grave, tá? Que dava aí em morcegos. Então, morcegos contaminavam as pessoas. Aí, agora em 2019, a gente descobriu que agora também os pangolins foram infectados e dos pangolins acabaram indo aí para os humanos. O MERS, que é Síndrome Respiratória do Oriente Médio, foi identificado em 2012, né, como essa síndrome respiratória aí, que também é uma variação do COVID, do coronavírus. Olha o SARS-CoV aí, olha, tá vendo? Ele era passado pelo civeta e por este morceguinho. Então, era muito comum, tanto no civeta quanto no morceguinho. No início de fevereiro, eles estavam acreditando, de janeiro para fevereiro, eles estavam acreditando que era o civeta que estava passando esse coronavírus para os humanos. Por que isso? Porque o civeta, ele come o grãozinho de café. Aí depois ele vai defecar e a semente desse grão de café vai sair nas fezes dele. Aí as pessoas pegam essas sementes que estão lá nas fezes do civeta e torram para fazer aí um café, né? Mas tem que passar ainda pelo tubo digestivo desses animais para conseguir extrair aí essas sementes para poder fazer o grão aí de café, para fazer o cafezinho aí da vida. Só que aí depois veio aí a pesquisa dizendo que não, que foram lá os pangolins. É isso que eu tô falando, a pesquisa, ela vai mudando. A partir do momento que a gente vai pesquisando, a gente vai achando alguma coisa, e aí aquilo que a gente achou leva para uma outra teoria, a gente vai indo mais a fundo. Então, eu acredito aí que ainda tem muita água para rolar sobre da onde veio realmente este vírus. Contágio do coronavírus através de gotículas de secreção presentes no ar. Então, olha só, principalmente em tempo frio, seco e frio, todo esse vírus, não só vírus, tá, gente? Bactéria também, fica suspensa no ar, né? E por essa suspensão no ar, a gente acaba inalando com mais facilidade. Então, é muito importante a gente deixar sempre a casa arejada. Tá passando ali ventinho para lá, ventinho para cá, na janelinha aberta, para conseguir aí circular melhor esse ar, para a gente evitar essas doenças respiratórias. Então, gotinhas de ar, se a gente espirrou, a pessoa estiver perto, se a gente tossiu, a pessoa estiver perto. Então, tem que ter o máximo de prevenção contra este vírus, né? Quais são os sintomas? Tosse, febre, dificuldade de respirar. Igual esse senhorzinho tá aqui, olha. Que são as pessoas mais vulneráveis, né? Porque já está com o sistema imunológico baixo, não consegue se recuperar tão facilmente como uma pessoa mais nova, né? Infelizmente. Medidas para a gente prevenir o coronavírus? Lavar a mão sempre, né? Uso do álcool em gel também. Usem álcool em gel. Lava a mão, primeiro lava a mão, depois passa o álcool em gel para poder, né, estar aí mais seguro ainda. Lava a mão direitinho. Pensa naquela música que você gosta, sabe? Aquela musiquinha que tem um refrão aí de uns 20 segundos, mais ou menos, né? Quem gosta do BTS, canta uma música do BTS. Quem gosta, sei lá, do Justin Bieber, não sei se alguém gosta do Justin Bieber ainda, mas canta uma música do Justin Bieber ou da Galinha Pintadinha, o que vocês quiserem. Mas 20 segundinhos aí, tá bom? Lavando sempre a mão do jeito que está mostrando aí nesta imagem. Álcool em gel, pessoal, é somente se vocês estiverem na rua, se vocês forem andar, né, no carro, passa no painel do carro, no volante do carro, na maçaneta do carro.
E aí vai. Sabão líquido, não usa muito sabão em barra, não, porque alguns... Gente, isso é uma medida profilática de todas as doenças que a gente pode pegar aí de contaminação de micro-organismo. Então, não só para vírus, para bactérias, vermes também. Lavar a mão sempre com sabonete líquido. Evitem sabonete em barra, porque algumas bactérias podem grudar nesse sabonete em barra. Sabão também, esse sabão desinfetante, sempre lavando a mãozinha aí, beleza? Bom, nossa videoaula vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e cuidem-se aí nesse momento tão difícil. Beijo, se cuida!